Neoclássica, quando a gente vê... deixa eu ligar aqui. Quando a gente vê o prefixo neo, a gente sabe que dá a ideia de quê? Neo. É um prefixo que dá a ideia de quê? De quê? Lembra o quê, vocês? Quando vocês viram a cor neo. Novo, né, Miguel? Miguel disse aí. Novo, né? Coisa nova, né? Novo. E clássica, né? É como se a gente tivesse uma nova roupagem da teoria clássica, né? Então, neoclássica significa uma nova roupagem da teoria clássica. É uma teoria que ela surge, né, depois da teoria das relações humanas, né? Depois da teoria das relações humanas, teoria da comportamental, ela surge basicamente na década de 1950. O que estava acontecendo nessa época? Quem lembra? Né, 1950. O que estava acontecendo no mundo nessa época? O que tinha acabado de acabar? Hein? A guerra, né? Tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. O que também estava acontecendo naquela época? Vamos pensar no contexto histórico. Além do fim da Segunda Guerra, o que estava acontecendo no mundo naquela época? Hein? Nós temos também o nascimento das ciências humanas, né? Isso aqui é bem claro. Sim. Eita, não sei nem o que foi que eu escrevi aqui. Ciências. Tá com delay. Ciências humanas. Aí nós temos também, aqui estava iniciando a televisão, né, a cores. Então, os meios de comunicação, né, se intensificaram aqui. Então, e além de tudo isso, vários teóricos começaram também a, a escrever, a pensar um pouquinho mais sobre a administração. Então, o que era até então? Até antes, a administração ela estava se preocupada basicamente como fazer as coisas, né? Como fazer as coisas. A teoria clássica, tanto a teoria clássica como também a teoria da administração científica, ela estava muito preocupada nos processos, né? Estava muito preocupada nos meios, né? Em como aquelas coisas iriam ser feitas. Então, tinha a teoria da administração científica tinha uma ênfase muito grande na especialização do trabalho, na racionalização do trabalho, né? Na eficiência dos processos. E a teoria clássica ela se preocupou muito nos meios, né? Na estrutura em si, né? Já a abordagem neoclássica, ela não vai se preocupar tanto como fazer as coisas, mas ela vai se preocupar em para quê, né? Para que eu fazer, né? Ele vai se preocupar em para quê, né? E por quê, né? Então, ela vai meio que tentar chegar. É como se a teoria clássica se preocupasse com é, os meios, né? Ou seja, o caminho, o que eu vou ter que fazer para administrar, para chegar a um determinado objetivo, e a teoria neoclássica vai se preocupar com o fim, com o resultado final, tá certo? Então, é meio que realmente uma nova visão, né? Uma nova visão
das práticas administrativas, porque até então, qual vai ser a grande, né, a grande diferença? Porque, assim, da teoria neoclássica para a clássica não vai mudar muita coisa. Praticamente todas as concepções que a gente viu vai continuar aqueles processos administrativos, aquelas funções, né? Nós tínhamos 5 funções, né? Quem lembra lá da teoria clássica, né? Coordenar, né? Controlar, planejar, né? Dirigir, organizar. São 5 funções. Nós vamos já ver que essas 5 funções elas se reduzem para 4 e elas formam realmente o processo administrativo. Mas aí, qual é a grande sacada da abordagem neoclássica, né, da teoria neoclássica? Ela pega todas as teorias, né, ela pega tudo que a teoria clássica tinha feito e que até então a teoria das relações humanas e a teoria comportamental meio que esqueceram, né, as pessoas, né, os teóricos meio que invalidaram o que tinha sido feito, né, que foi uma das críticas também à teoria clássica, né? Então ela pegou os principais, né, pressupostos da teoria clássica e reafirmou. Então essa é uma das grandes características da teoria neoclássica, é a reafirmação dos princípios, né, da teoria clássica. Então aqui a gente vai reafirmar, ou seja, confirmar aqueles princípios, só que há uma mudança, não é a mesma teoria, há uma diferença. E qual é a diferença? Lá na teoria clássica, a gente só estava se preocupando com os meios, com o fazer, né? Então, aqui eu estava me preocupando o quê? Com a eficiência, estava me preocupando com a eficiência, né? E com a produtividade. É lógico que a teoria neoclássica também vai se preocupar com a produtividade, né, com a eficiência, mas ela está mais preocupada com o resultado, com o fim, né, com o resultado, né? Ela está preocupada com a eficácia, que é realmente o final, né? Então, eu desloco aquela preocupação com os meios, ou seja, como fazer, mas desloco essa preocupação de como fazer, mas para que fazer? Por que eu estou fazendo isso? Para que fazer isso, né? Então, eu desloco o que estava para como, né, o meio para o fim, tá certo? E a ênfase clara dessa abordagem, ela vai estar na prática da administração, ou seja, no que os administradores, no que as pessoas que estão envolvidas dentro da organização, ou seja, da empresa, irão fazer. Então, a ênfase prática dessa teoria está nas práticas do dia a dia de cada pessoa dentro da empresa. Ela tem também ênfase nos princípios gerais da administração, e a gente vai ver quais são, né? Basicamente, o nosso ciclo PDCO, ciclo planejar, dirigir, controlar, a gente vai já mais ver isso. ênfase nos objetivos e resultados organizacionais. Essa parte dos objetivos, a gente é uma decorrência da teoria neoclássica, que é a APO, que é a administração por objetivos, que foi criada por Peter Drucker. Pedro, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Essa abordagem neoclássica, né, a teoria neoclássica, ela foi criada depois do behaviorismo, não foi? É depois. É É, tipo uma reformulação da teoria do comportamental? não é uma reformulação da teoria comportamental, é uma reformulação da teoria clássica, mas ela surgiu justamente porque a teoria das relações humanas e a teoria comportamental elas meio que esqueceram, elas meio que aboliram praticamente tudo que a teoria clássica tinha trago de bom. Então, meio que essa teoria neoclássica, ela vem dizer, peraí,
teoria neoclássica, peraí, teoria comportamental, peraí, teoria das relações humanas. Os aspectos administrativos, né, os aspectos ligados à teoria clássica também são importantes, então vamos trazer eles para o contexto administrativo, porque até então estava funcionando, né? As pessoas nunca as empresas deixaram de praticar os pressupostos de Taylor nem de Ford, né? Então, peraí, né? Se as empresas ainda utilizam, é porque realmente alguma coisa está certa, né? Então, ela surge já exatamente porque a teoria comportamental e a teoria das relações humanas tinham focado apenas nas pessoas, mas tinham esquecido tudo, né? Todo o aspecto administrativo e gerencial, né? Então, ela surge justamente por essa negligência, né, absurda da teoria comportamental e teoria das relações humanas que tinha uma ênfase praticamente apenas nas pessoas e no comportamento delas na organização. A gente sabe que ter uma preocupação com as pessoas e com o comportamento delas é essencial para as empresas, mas a preocupação não deve ser apenas nisso, tá certo? A grande crítica dessas teorias, que tanto da teoria das relações humanas como da teoria comportamental, é que elas se deslocaram a ênfase apenas nas pessoas e esqueceram que as empresas elas precisam dar resultado, elas precisam ter produtividade, elas precisam ter lucro, porque se elas não tiverem lucro, elas falem, elas morrem, né? Então eu tenho que me preocupar também com os processos administrativos, eu tenho que preocupar com a gestão. É lógico que a teoria clássica, a teoria das relações humanas, tratavam as pessoas como apenas máquinas, né? Como apenas objetos. E as teorias das relações humanas e a teoria comportamental serviram justamente para humanizar a administração. Então, meio que a teoria neoclássica, ela pega um pouco dessa humanização, né? Ela pega um pouco de bom de cada teoria, né? E traz uma nova roupagem. Sim, como a Paula colocou aí, é uma reformulação tanto da teoria clássica como da teoria da administração científica, trazendo o que a teoria das relações humanas e a teoria comportamental trouxeram de bom, que era exatamente o aspecto humano. Então, é você pegar todas aquelas práticas da teoria clássica das relações humanas e trazer com uma nova roupagem, uma nova, né, uma nova teoria focalizada tanto no aspecto administrativo e gerencial, mas também focado nas pessoas, né, nos objetivos organizacionais. Tá certo? Então, nós temos aqui uma reformulação, né? Interessante também, a gente estava falando do contexto histórico, então, ela surge também após o desenvolvimento dessas ciências humanas, né? Que ciências humanas são essas? Principalmente a psicologia. Até então, até a década de 1950, não existia psicologia, não existiam psicólogos, né? Vai ser criado exatamente depois do surgimento de teóricos como Skinner, como Freud, né, dos trabalhos de Skinner, de Freud, né, e outros teóricos importantes, né, da psicologia, que realmente vai surgir. Até então, não existia psicologia. O que a gente tinha era a filosofia, né, que é a mãe de todas as ciências, inclusive a mãe da psicologia, e nós tínhamos, não existia, tá certo? Então, depois que surgiu essas ciências humanas, principalmente a psicologia, que nós temos essas teorias mais ligadas ao fator humano dentro da organização. Então, nós temos que a teoria neoclássica, ela vai basicamente se caracterizar pelo ecletismo de conceitos. Vocês devem saber, né, o que significa um ecletismo, né? O que é uma pessoa eclética, né? Uma pessoa que gosta de várias coisas, né? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa eclética da música, né? Uma pessoa que gosta de forró, de rock, né? Escuta tudo, né? Então, meio que a teoria neoclássica, ela é meio que eclética. Ela pegou
o bom de cada teoria, né, anterior, ou seja, das teorias anteriores, e meio que reformulou tudo isso em uma roupagem nova, tá certo? Então, esse é o boom da teoria neoclássica. É a reafirmação dos principais princípios, né, da teoria clássica, da teoria das relações humanas e também da teoria, principalmente da teoria clássica, mas também ela pegou uma roupagem mais voltada também às pessoas dentro da organização. Então, para os neoclássicos, né, para os principais teóricos neoclássicos, as organizações, ou seja, quando eu falo organizações, eu acredito que vocês devem saber que organizações, eu estou me referindo a empresas, tá certo? Então, para esses teóricos, as empresas elas possuem alguns objetivos comuns. Nós temos um objetivo maior, que a gente também pode se chamar de missão da empresa. O que é a missão, esse objetivo? É a razão de ser da empresa. Né? Algumas pessoas podem pensar que a missão da empresa pode ser lucro, mas não é. Se a empresa pensar em só ter lucro, ela não vai ter um futuro, tá certo? Então, ter lucro não é apenas, não é o objetivo central. As empresas, elas têm algo a mais. Por exemplo, uma escola. Qual é pense aí não numa escola pública, mas numa escola privada. Eu sei que a escola privada, ela precisa do lucro, porque se ela não tiver lucro, ela vai falir. Mas pense aí, uma faculdade privada, por exemplo, ou uma escola privada de ensino fundamental ou ensino médio. Qual o objetivo, qual a missão dela? A missão dela é formar, né, pessoas capazes, né, trazer pessoas conscientes, né, contribuir com a educação. Ela desenvolve toda uma comunidade científica, né? Pensa, antes e depois da faculdade vir aqui para o ICOL, nós temos um antes e depois. A faculdade ela desenvolveu o município, ela criou empregos, e gerou tanto empregos diretos como indiretos, né? Se você for pensar o tanto de gente que ganha dinheiro com aluguel, né? Lógico que agora com a pandemia as pessoas, né, voltaram para casa, mas tipo, quando era presencial, a faculdade gera, né, tanto de emprego como de pessoas que alugam, né, as casas para os estudantes que vêm de fora, como também é, empregos de alimentação, né, pessoas que compram, né, enfim. Então, gera, movimenta toda a economia, tá certo? Então, a razão de ser da empresa é muito mais além do que apenas o lucro, né? As empresas, elas têm uma razão de existir, seja para oferecer produtos e serviços, mas elas têm um objetivo maior, tá certo? Uma razão de existir. E todas as empresas, elas devem se preocupar com o aspecto administrativo, que se refere àquelas duas características que a gente falou muito na teoria da administração científica. A teoria da administração científica se preocupava muito com a eficiência dos processos, ou seja, o modo de fazer, né, fazer corretamente, fazer mais rápido, fazer com menos recursos, né? Fazer de um modo racional. Isso é ser eficiente. Ser eficaz é você ter o resultado. Não adianta você, por exemplo, numa partida de futebol, você ter os melhores ataques, você fazer as melhores jogadas, né? Fazer uma partida com as melhores estatísticas se você não fizer gol. Se você não fizer gol, você não ganha. Mesmo que você tenha a posse de bola no maior tempo, né? Que você tenha todas as características que façam o jogo ser melhor para o seu time, se você não fizer gol, você não ganha, tá certo? Então, meio que as outras teorias, tanto a teoria clássica como a teoria da administração científica, elas estavam focadas muito com o meio, né? Com fazer, produzir mais, né? Fazer com menor esforços. E se esqueceram um pouco da eficácia, né? Com resultado, fazer as coisas certas. O importante é você ter as duas coisas, né? Quando você é eficiente e eficaz, você é efetivo, né?
É o que a gente chama de efetividade. E aí, efetividade ou excelência, né? Você realmente tem a excelência, né? O ótimo e o principal é que você tenha as duas coisas. Seja eficiente, mas que tenha eficácia. A gente sabe que nem sempre a gente vai atingir as duas coisas. Na maioria das vezes, ou a gente vai ser eficaz e talvez não seja tão eficiente, ou mesmo seja eficiente, mas não acabe tendo a eficácia, né? Então, no dia a dia, meio que raramente a gente consegue ser as duas coisas, mas a preocupação maior é que realmente um dia a gente consiga, né, ser eficiente e ser eficaz. E as empresas, elas também se preocupam muito com a questão do desempenho individual de cada pessoa, né? O desempenho que cada pessoa na organização traz. E aí, as empresas se preocupam muito, né, e principalmente as empresas mais intelectuais, em capacitar, né, capacitar os funcionários para que eles desempenhem de forma adequada suas funções na organização, né? Ensinar mesmo, capacitar significa dar condições para que aquela pessoa desempenhe seu trabalho da melhor forma possível. E quais são os princípios básicos da administração? Esses princípios, eles são por exemplo, a divisão do trabalho e especialização, eles são princípios claros da administração científica, tá certo? São aspectos da administração científica que foram, né, como é que eu posso dizer? Eles foram reafirmados pela teoria clássica. Então, o que é a divisão do trabalho? É você pegar um trabalho maior, como, por exemplo, a produção de um carro, e você dividir ele em tarefas menores. Então, quando você divide o trabalho, você acaba que você produz mais, porque você, em vez de você produzir um carro de uma vez, né, você vai produzindo vários carros ao mesmo tempo, né, e aí cada vai se colocando as peças, né? E assim vai montando o trabalho, né? A divisão do trabalho. Aqui, esses níveis hierárquicos, a gente já vai ver aonde? Lá na teoria clássica, né? Na teoria clássica. A gente vê os níveis, né? Os níveis hierárquicos, quando a gente pensa. O nível operacional, o tático, e o institucional ou estratégico, né? Dependendo do livro que você for ver, ou ele está institucional ou estratégico, tanto faz. Estratégico. O operacional, quem são as pessoas que compõem o nível operacional da empresa? Quem lembra? Os operários, né? Os operários, né? E o nível tático? Quem são as pessoas que compõem o nível tático? Os gerentes, Os gerentes. E o nível institucional ou estratégico? os líderes, os patrões. Exatamente. Então, por que existe esse nível hierárquico? Porque quando a gente coloca o nível hierárquico, a gente traz um aspecto muito importante dentro da teoria neoclássica, que é a chamada autoridade. Quanto maior for o nível hierárquico, maior a autoridade dentro da organização. E o que é autoridade? Autoridade é a capacidade que uma pessoa tem, né, de delegar atividades e essas atividades serem realizadas por pessoas subordinadas àquela pessoa, tá certo? Então, quanto maior a autoridade, maior as responsabilidades dessa pessoa. E aí, a teoria neoclássica, a gente vai ver mais na frente, que ela meio que vai se preocupar com a centralização e a descentralização
dessa autoridade, tá certo? Quanto mais for, existe uma discussão muito grande entre os teóricos neoclássicos entre essa centralidade da autoridade. Quanto mais centralizada, né, focada a autoridade dentro da organização, mais a empresa ela se configura como uma empresa mais voltada àqueles aspectos administrativos da teoria clássica, tá certo? A teoria neoclássica ela vem justamente para descentralizar essa autoridade, né? Justamente para atender os pressupostos da teoria comportamental e teoria, né, da comportamental e teoria das relações humanas, né? Quando a gente fala em autoridade, a gente vai ver muito, quando a gente pretende descentralizar essa autoridade, a gente fala muito em delegação, que a gente vai ver mais na frente, né? Delegação ou empowerment, né? Se a gente for. O empowerment, que é você delegar autoridade, quando você transfere autoridade para uma pessoa de um nível hierárquico mais baixo. Por quê? E por que transferir a autoridade para um nível hierárquico mais baixo? Porque pensem só, a pessoa que está lá no nível operacional, ela tem muito mais conhecimento do trabalho, né, do seu trabalho, das coisas, das variáveis que estão colocadas lá no seu dia a dia, muito mais do que uma pessoa que está lá no nível maior. Então, por exemplo, se tem algum problema lá no seu fazer do dia a dia, se ela tiver um certo, como é que eu posso dizer, uma autonomia, se ela tiver uma certa autonomia em poder decidir, é muito mais rápido aquele problema vai ser solucionado do que ela ter que reportar para uma pessoa superior e até esperar que aquela pessoa superior responda, né, dê um parecer sobre aquela situação. Então, quanto maior o nível de delegação na empresa, mais, né, você tem um resultado mais consistente, tá certo? Mas a gente fala daqui a pouco sobre essas questões. E aí, nós temos a especialização do trabalho, que é uma consequência direta da divisão do trabalho, né? Quando você divide, você meio que especializa. O que é a especialização? Se eu só faço uma coisa na organização, ou seja, o trabalho está dividido. Vamos dizer que nós estamos em uma montagem de um carro, e aí dentro da montagem do carro, você fica responsável só por colocar a porta do carro. Então, se você só faz colocar a porta do carro, meio que você se especializa nisso. Ou seja, você sabe o jeito certinho de colocar aquela porta, você sabe exatamente como fazer aquele serviço. Então, é o que a gente chama de especialista, né? Você é especializado em fazer aquela, né, função. Então, a especialização, ela meio que é uma consequência da divisão do trabalho. Quando você faz uma coisa repetidamente, várias vezes, você se torna meio que conhecedor daquela tarefa, né? Meio que você se torna especialista em como fazer aquilo. Tá certo? E aí, qual era a grande crítica da teoria clássica, né, e da administração científica quanto à especialização? Significava, por exemplo, que cada pessoa, como o trabalho era meio que especializado, cada pessoa só estava preocupado apenas com seu quadrado, apenas com sua tarefa. Então, pensava-se muito algo que o problema não era dela, né? O problema não é meu. Eu vou até passar um vídeo para vocês quando aí vai já terminar a live, né? E depois eu passo esse vídeo, que já era para ter passado esse vídeo, mas esqueci. Mas ele é bem interessante, ele fala muito sobre, é uma crítica muito grande a essa divisão do trabalho, a especialização e principalmente os departamentos, que vai ser exatamente uma das decorrências da teoria neoclássica, tá certo? Que é você ter cada nível em um departamento possui funções específicas. É meio que você tem, é uma das principais críticas à teoria neoclássica, né? Que é você ter vários departamentos que vão se preocupar com certas funções na empresa.
Então, meio que quando você especializa demais, tem departamentos demais, meio que cada departamento só se preocupa com o seu quadrado e não se preocupa com o todo, né? E a gente sabe que o todo, ele é maior do que a soma das partes, tá certo? Isso é muito interessante. Então, o aspecto 3 é a hierarquia, né? Que é uma consequência da divisão do trabalho e especialização. Eu falei, né, sobre aqui a hierarquia, né? Então, a gente tem pessoas que são, né, que têm um nível hierárquico maior na organização. Quanto maior for o cargo dele na pirâmide, né, da empresa, maior vai ser a hierarquia dela, tá certo? E aí a gente sabe que a hierarquia, ela ela está intrinsecamente ligada a poder dentro da organização, tá certo? E aí a gente sabe que existe diversas tarefas, né? Elas exigem uma diferenciação do poder, né? Então, pessoas com nível hierárquico maior, elas têm uma autoridade maior quanto à decisão de como uma determinada tarefa deve ser feita. Então, a última palavra sempre vai ser daquela pessoa que tem um nível hierárquico maior. Mesmo que um funcionário do nível operacional ou tático saiba que aquela tarefa deva ser executada de uma certa forma, né, deva ser executada daquela forma, mesmo que aquilo seja o melhor para a organização, quem decide, quem dá a palavra final é quem tem um nível hierárquico maior, tá certo? É aquela pessoa que realmente vai dar a palavra final sobre qualquer coisa dentro da organização. E aí, nós temos que, quanto maior a empresa, né, quanto maior a organização, maior é o nível hierárquico delas, né, mais centralizado, né, maior o nível hierárquico dela. E aí, como eu já falei, né, essa hierarquia, ela está intrinsecamente aplicada aos conceitos de autoridade, responsabilidade e delegação. E aí a gente fala, né, a questão da autoridade e responsabilidade. A autoridade, né, ela aloca cargos e não pessoas. O que é autoridade, né? Eu já falei que é a capacidade que uma pessoa tem, né, de influenciar pessoas, né, fazer com que pessoas façam determinada tarefa, né, dentro da organização. A delegação, quando você delega algo, você está transferindo autoridade para uma pessoa, tá certo? E aí, essa transferência da autoridade, ela se dá de níveis hierárquicos superiores para os inferiores. Então, e aí, a teoria neoclássica, ela vai se preocupar muito com essa delegação. Então, por exemplo, quando você vai delegar uma certa tarefa, né, para uma pessoa, você deve se preocupar em delegar a tarefa inteira, né, para que não haja dúvidas quanto ao processo, delegar essa tarefa à pessoa certa, né, para que realmente você não esteja transferindo responsabilidade para uma pessoa que não tenha, né, capacidade, proporcionar uma informação constante e adequada e avaliar e recompensar o desempenho dessa pessoa. Então, esses pontos, né, devem ser vistos, né, quando você tende a delegar. E aí, tem outros princípios que foram preocupados dentro desse aspecto da teoria neoclássica, que foi a amplitude administrativa. A amplitude administrativa, ela se refere ao número de subordinados que cada indivíduo, né, pode ter na organização. O que significa, por exemplo, o nível tático, né, que geralmente o gerente, ele fica responsável pelo número X de subordinados. Então, vamos dizer, se eu sou, por exemplo, quando eu era financeiro na escola, eu era responsável, o financeiro, geralmente, ele é responsável pelos terceirizados, né, da escola. Então, eu tinha um número de terceirizados a quem eles eram subordinados
à minha pessoa, né? Então, eles, não a minha pessoa, mas o meu cargo, né? Então, a amplitude administrativa significa dizer o número, né? O total de pessoas, né? Que cada pessoa pode, né, controlar dentro da organização. E aí, a tendência, né, de hoje é você ter um achatamento dessa amplitude administrativa, né? Então, meio que você reduzir essa amplitude para que o trabalho ele seja realizado de uma forma mais, né, colaborativa, né, melhor. O problema não é meu. Distribuído no Brasil por Ciamar. Tudo bem, Charlie, feche isso. Certo, Choff. Homens trabalhando. Departamento Municipal de Água. Vamos fechar a água. Vamos ficar mexendo nesses canos o dia inteiro. E você avisou o departamento de segurança do prédio? Não, isso não é comigo. O escritório central é que deve avisar. Ei, tem alguma coisa queimando? Tem, deve estar pegando fogo em algum lugar. Não se preocupe, alguém vai cuidar disso. Ei, Jenny, aquilo lá fora não é um incêndio? Não está parecendo. O que você acha? Ué, alguém tem que fazer alguma coisa antes que fique fora de controle. Então por que você não vai apagá-lo? Quem? Eu? Isso não é minha responsabilidade. Meu trabalho é varrer. Mas também não é minha responsabilidade. Tenho que preparar este carregamento. Terminal de computador. Incêndio no terreno. Água cortada. Pense. Veja a solução no impresso. Gerência. Sim, pode entrar. A senhora tem um problema. O que foi? A água foi cortada e está pegando fogo em nosso terreno. Estou preocupado com isso. O fogo é grande? Agora está pequeno, mas poderá aumentar. O que o senhor espera que eu faça? Este não é o meu departamento. Eu acho que eu tenho uma solução bem aqui. De onde veio isso? Da impressora do meu computador. A solução parece simples. Por que não telefona para o Corpo de Bombeiros? Eu não estou autorizado a solicitar trabalhos externos. Esse trabalho é o da senhora. Olha, tudo o que eles precisam fazer é apagar o fogo. Onde é o incêndio? Está do lado direito do prédio. É ao lado da produção. O problema é deles, não meu. Acho melhor a senhora olhar direito o que tem nesse papel, senhora Lopes. É melhor eu falar com Howard sobre isso. Gerente de produção. Howard? Howard? Aqui é Carmen. Você tem um problema. Acho melhor nos reunirmos para discuti-lo juntos. Estou muito ocupado agora. Por que não almoçamos juntos e assim poderemos conversar melhor? Acho que deveríamos conversar agora, Howard. Você poderia vir até aqui? Certo, certo. Já estou indo aí. Estou muito ocupado. O que foi? Tem um incêndio do seu lado do prédio. A água foi cortada, mas não se preocupe. Tenho aqui uma ideia, mas é você que terá que cuidar disso. Deixa eu ver isso. Eu vi esse fogo assim que cheguei. Não é tão grande assim. Na verdade, é bem pequeno. Não é um incêndio. É um tipo de fogo que se apaga sozinho. Howard, o incêndio está do seu lado do prédio. Você não está fazendo o seu trabalho. Carmen, você não tem condições de cobrar nada de mim. Faça o seu trabalho que eu faço o meu. Essa ideia da Carmen é um tanto simplista. Talvez eu deva checar isso com o Todd. A sala dele também fica do lado do incêndio. Departamento de Planejamento. Ei, Todd. Sim, Howard, o que foi? Você é o chefe de planejamento. Talvez possa me ajudar. Sei. E sobre o que é? Temos um incêndio no terreno e a água foi cortada. Não me parece ser um problema muito sério, mas o que é que você acha? Será que isso aqui poderia ajudar a solucioná-lo? Isso é muito simplista. É uma piada, não é? Não, eu falo sério. Howard, será que você não está vendo que a solução é muito mais complicada que isso?
Tome conta da produção e deixe os projetos por minha conta. Eu sou pago para isso. Todd, você não está fazendo o seu trabalho. Talvez não tivéssemos esse problema se você dirigisse melhor o seu departamento. Ah, grande. Aquilo lá fora é minha culpa. Até que a ideia é boa mesmo. Diretoria Executiva, reuniões para o progresso. A reunião vai começar. Não tem ninguém fazendo nada para apagar este fogo. Está aumentando. Senhor presidente, tenho aqui uma solução para isso e gostaria de apresentá-la. O quê? Tem mesmo, meu jovem? Deixe-me ver o que você tem aí. Ah, não. Isso não vai para a pauta. Você cuida disso, Todd. Quem? Eu? Uau! Este incêndio vai ficar fora de controle. Nós temos que fazer alguma coisa. Chega de imprimir coisas. Ei, ninguém está fazendo nada contra este incêndio? Quem deixou essa gente entrar aqui? Não estão vendo que estamos no meio de uma reunião? Reuniões. Nós precisamos agir. Não joguem a culpa em nós. Deveriam ter cuidado do fogo quando ele estava começando. O incêndio é responsabilidade sua. Não é sua. Não, é sua. Eu avisei e você me ligou. Não avisou coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Onde você estava? O quê? O quê? Assuma a responsabilidade. O que ele quer dizer com assuma a responsabilidade? Eu acho que ele quer dizer que estamos passando o abacaxi. Então, o que temos que fazer? Como diz a placa, assumir responsabilidade. Mas como? Sei lá. Eu não sei. O que isso quer dizer? Vamos parar. Espere um pouco. Vamos pensar sobre isso. Acho que já sei. Espadas, transformem-se em martelo. Isso é um progresso? Não, espere um pouco. Deixe-me terminar. Ei, eu entendi! Esses escudos, transforme-os em balde! Certo. Aham! Tome, transforme o meu. É isso aí, pessoal! E a água? Pegaremos o bebedouro. Brilhante! Trabalho em equipe. Todos juntos agora! Trabalho em equipe! Isto soa muito bem, mas quem é que vai limpar toda esta sujeira? Assuma responsabilidades. Tá certo. E aí, o que vocês acharam do vídeo? O que deu para entender? Pelo amor de Deus. Precisou o fogo tomar conta da empresa para que alguém fizesse alguma coisa, né? Vocês estão vendo os slides aí? Sim. É muito interessante e é uma crítica muito grande à questão da departamentalização, tá certo? E aí é uma crítica muito grande à questão da teoria neoclássica, essa questão dos departamentos, né? Cada um se preocupar com o seu quadrado e não ver a empresa como um todo, né? Então, se a empresa queimar, acaba, né? Então, cada parte, veja que cada um estava se preocupando com o seu quadrado, né? Com suas tarefas, com o seu dia a dia, esqueceu que o fogo, aquele incêndio, era algo comum, era um problema comum a todos, né? Assim, então, é meio que quando você especializa demais, você departamentaliza demais a organização, a empresa, você dificulta muitos processos, tá certo? E essa vai ser exatamente uma
uma das discussões bastantes da teoria neoclássica, que é a centralização e a descentralização muito grande da autoridade, né? Porque, veja, um funcionário, dependendo do nível hierárquico da empresa, da forma como ela está estruturada, um determinado funcionário ele só vai fazer uma ação, só vai fazer algo se realmente aquilo, se for realmente a atribuição dele, né? Se for realmente da alçada dele. Ele não vai fazer nenhuma tarefa que não estiver dentro da descrição do cargo dele. E isso é muito ruim, porque acaba que você tem certos problemas do dia a dia que um funcionário, né, se é aquela primeira funcionária lá que tinha detectado um incêndio quando estava pequeno, se ela realmente tivesse apagado, aquele problema já não teria se tornado um problema bem maior, né? Então, fazendo essa analogia, essa questão da autoridade, quanto mais ela for descentralizada, melhor é para a organização. Então, você tem aqui que a centralização, ela se preocupa muito com essa unidade de comando, né? E aí, quando você descentraliza, né? Descentraliza, ou seja, delega a autoridade a outras pessoas, você deve-se fazer a supervisão funcional. Ou seja, não é só delegar e jogar para os funcionários fazerem as coisas na organização sem ter uma supervisão. Você necessita também ter uma supervisão, né, funcional daquilo, né, dentro da organização. E aí nós temos as vantagens e desvantagens da centralização. Quando você centraliza, né, as decisões e tudo, né, a autoridade, você tem que as decisões elas são tomadas por indivíduos com uma visão global da empresa, né? E aí diferente da descentralização, né? Quando você descentraliza, e aí cada pessoa está longe, né? Você tem executivos, eles meio que estão longe, né, do dia a dia da empresa. Quando você centraliza, né, as decisões elas são quem está tomado lá, porque assim, pessoal, quem realmente está lá no topo, né, no nível, né, estratégico, ela é a pessoa que mais, né, ou deveria ser a pessoa que mais conhece a organização, né, essa pessoa que está aqui. Muitas vezes ela veio lá de baixo, né, para cima. Né? Então, ela é a pessoa que mais conhece a administração. Então, se ela mais conhece, ela realmente, se as decisões estão centralizadas nela, ela acaba que você tem uma decisão tomada por uma pessoa mais experiente, mais capacitada, né? Então, as decisões elas são mais consistentes e mais com planejamento. Quando você descentraliza essas decisões, acaba que um nível tático, por exemplo, ele não, nem sempre ele vai estar, né, no dia a dia da empresa. E os executivos, eles têm pouco, né, aliás, aqui a gente está falando da desvantagem, as vantagens da centralização e as desvantagens, né? Então, as vantagens são essas e quais são as desvantagens, né? Essas pessoas que estão lá no topo, nem sempre elas estão no dia a dia da empresa, né? Então, eu estava explicando de uma forma errada, né? Então, essas pessoas que que são lá do topo do nível estratégico, elas desconhecem o dia a dia do nível operacional. Então, aqueles problemas lá do dia a dia, elas meio que não se preocupam. Lembra lá do vídeo, né? O nível estratégico, que o gestor da empresa estava fazendo reunião, né? Nem estava se preocupando com um problema básico que era um incêndio, né? Então, meio que os executivos, né, aquelas pessoas, elas nem sempre elas estão lá no dia a dia da empresa. Eles têm pouco contato com os funcionários, né? E existe um caminho complexo até aquela informação do nível operacional chegar até o nível hierárquico, né, superior, o nível estratégico, existe todo um caminho complexo daquela informação chegar, né, ao destino correto.
E aí, a gente vai para as funções do administrador e o processo administrativo. Essas funções, quando elas são vistas de modo isolado, né, o planejar, né, o dirigir, controlar e organizar, né, o siglo PDCO, elas são conhecidas como as funções do administrador, né, as funções do gestor. Ele tem como principais funções planejar, né, organizar, dirigir e controlar. Quando elas são vistas isoladamente, elas são as funções administrativas. Quando a gente tiver essas funções, essas atribuições como um processo, né, como um fazer do administrador, a gente tem o processo administrativo, né, que é o fazer do administrador dentro da organização. Então, meio que você... O que acontece? No dia a dia, o administrador ele está constantemente fazendo esses 4 processos. Eu planejo uma atividade, né, ou pelo menos deveria ser feito, né? Antes de eu fazer qualquer coisa, eu devo planejar. Por exemplo, antes de eu estar ministrando essa aula, eu planejei. Então, eu né, organizei os slides, né, planejei os slides, planejei o conteúdo, organizei. Estou dirigindo, ou seja, estou executando, né, essa aula nesse momento, e a todo momento eu estou controlando as variáveis, né? Estou controlando as variáveis que estão, né, que estão envolvidas nesse processo, ou seja, né, os barulhos externos, o computador, que às vezes dá tilt, né? Então, todas as variáveis que compõem esse processo. Então, meio que esse fazer, ele perpassa todas as atividades, né, as funções administrativas, tanto do gestor, como também das pessoas em níveis hierárquicos menores, né? Então, se a gente for pensar, esse processo administrativo, ele perpassa todos os níveis hierárquicos da empresa. E aí, a gente vai, né, ver o que cada um significa. O primeiro, né, planejar, é você definir objetivos ou resultados para serem alcançados, é definir um objetivo, né, avaliar as alternativas para realizá-lo e escolher um curso específico de ação. É o processo de estabelecer objetivos e linhas de direção e ação adequadas para alcançar tais objetivos, deve ser constante na organização. Então, planejar, né, você determinar objetivos, né, que deverão ser alcançados. E aí, nós temos os níveis de planejamento, né? Que eles são de acordo com os níveis hierárquicos. Nós temos o planejamento estratégico, planejamento tático ou planejamento funcional e os planejamentos operacionais, assim. Então, o planejamento estratégico, ele vai ser formulado pela alta administração da empresa. Então, o que ele vai focar, né? O que ele vai definir? A visão da empresa, ou seja, até onde aquela empresa quer chegar, a missão, ou seja, a razão de ser dela, os valores daquela empresa. O que seriam valores? O respeito, a transparência, a ética, né? São valores de cada empresa. O futuro daquela empresa, ou seja, até onde aquela empresa vai chegar no futuro, né, que são os objetivos de longo prazo, e as formas que aquela empresa atua no mercado. E aí nós temos o nível de planejamento tático, né, que é os planos operacionais, né? Então, eles vão se preocupar com os objetivos e cursos, né, de ação das áreas funcionais da empresa, como os recursos humanos, a produção, marketing, as finanças, né? Então, cada departamento, né, que compõe a organização, né? Então, esses planejamentos, eles vão ajudar para a realização do plano estratégico. E, por último, nós temos o planejamento operacional, né, que vai definir as atividades, os recursos e as formas de controle que irão ser, né, ser controlados e realizados para os planos funcionais. Então, vejam que cada nível de planejamento auxilia para a conclusão do planejamento maior, né?
Então, as atividades funcionais, elas cooperam, né, para a realização do objetivo do plano funcional, né, tático, e estas, né, auxiliam ao desenvolvimento do plano estratégico. Então, meio que é uma escadinha, né? Cada um vai, da medida que são atendidas, elas vão concretizando um nível hierárquico superior. O ponto 2, que é organizar, é você estruturar os recursos da organização a fim de que eles alcancem objetivos propostos. Então, você determinar atividades, agrupar em estrutura lógica, né, alocar responsáveis, né, você estruturar, né, organizar recursos para que eles atinjam um determinado objetivo proposto. Dirigir significa a ação, né, propriamente dita do administrador no dia a dia da organização, é garantir que os esforços dos indivíduos caminhem em um único sentido. E controlar tem por finalidade manter um sistema de direção de um objetivo com base em informações contínuas sobre as atividades. É você fazer com que os recursos e pessoas da administração vão em direção ao objetivo, né? É meio que se algo não está indo de acordo, né, você vai lá e coloca ele, né, para o caminho correto, né, para fazer com que realmente aquela pessoa chegue a um determinado objetivo, um determinado lugar. E aí, esse controle aplica-se a toda a organização, né? Ele está tanto no nível estratégico, né, funcional, como também operacional. Então, o controle estratégico, ele se preocupa com o grau de realização da missão, objetivo, adequação dos planos com o ambiente externo, né, desempenho global da organização. O controle das áreas funcionais vai se preocupar com áreas da produção, né, vai se preocupar com a qualidade dos produtos, a quantidade, a produtividade. O RH vai se preocupar com questões de rotatividade, né? Eu já falei que é rotatividade na organização. É quando você troca muito de funcionário na empresa. Vai se preocupar com os atrasos, né, dos funcionários, com os desempenhos pessoais de cada pessoa. Pedro. Pode falar. Cada empresa que contrata o RH é tipo uma instituição que tem que estar em cada empresa, tipo, que uma pessoa que destina outras pessoas para uma empresa, tá ligado? Tipo. É assim, vai depender do tamanho da empresa, tá certo? Empresas maiores, elas têm um setor de RH, tá certo? Empresas maiores, elas têm um setor dentro da organização que se chama recursos humanos. Na maioria das vezes é um funcionário que fica responsável por fazer toda a contratação de pessoas, por selecionar, por treinar, ele fica responsável também pela folha de pagamento. Então, todas as atribuições referentes aos funcionários fica responsável por aquele setor, né, de recursos humanos. Em empresas menores, acaba que as micro e pequenas empresas, esse setor de RH é feito pelo próprio gestor da empresa, tá certo? Mas em empresas maiores, o recursos humanos é um departamento da empresa. Assim como a produção, né, o departamento de produção vai se preocupar com os produtos, com a produtividade, o RH é um setor, né? Assim como o departamento de marketing, né, que vai se preocupar com estratégias de promoção, né, divulgação do produto, como a área financeira também é um importante departamento da empresa. Então, cada área vai ter um espaço dentro da organização, certo? E, por último, nós temos o controle das áreas operacionais, né, onde eu vou se preocupar com o consumo de recursos e o rendimento das atividades e máquinas, né? Então, esses são os principais aspectos a serem observados no controle. E aí, como é que funciona, né, esse função de sistema de controle? Eu tenho um determinado objetivo, né, a ser feito. Esse objetivo tem um determinado padrão, né? E aí eu tenho o processo de execução para que eu atinja esse objetivo. Então, eu tenho as atividades,
depois das atividades eu tenho os resultados. E aí, quando eu tenho os resultados, eu vou comparar, né? Comparar aquele padrão que eu tenho. E aí, essa comparação, esse resultado pode ser igual, né, ao padrão, maior ou menor, né? E aí eu vou ter o feedback, né? O feedback significa o retorno daquilo. Se aquele feedback é negativo, né, eu vou voltar ao processo de execução, né? Se o resultado for positivo, eu atingi o meu objetivo. Então, meio que esse é o processo, né, do sistema de controle. Se eu estiver indo rápido demais, vocês falam, né? Qualquer dúvida pode falar. E aí, a comparação do resultado em relação ao planejado, ele se dá em diferentes graus, né? Maior, igual, menor. Quando esse resultado ele é maior, o resultado ele é acima do planejado, né? Pode ser dadas recompensas e pode-se aumentar o objetivo planejado. Quando ele é igual, o resultado é igual ao planejado, pode ser dada recompensa e pode-se manter o planejado. Mas quando ele é menor, quando o resultado é abaixo do planejado, deve-se tomar uma ação corretiva e pode-se reduzir o objetivo planejado. Então, é o meu que eu faço, né, de acordo com o objetivo que eu tenho. E por último, né, só para a gente finalizar, esse é um outro capítulo, né, que é meio que uma decorrência da teoria neoclássica, que é a administração por objetivos, né? A administração que ela foi meio que um estudo, né, de Peter Drucker. Ele que desenvolveu essa administração por objetivos. Então, as características, né, da APO, da administração por objetivos. Ela é meio que um processo no qual os funcionários identificam objetivos comuns e definem suas responsabilidades e traçam uma linha guia de ação. Então, meio que você estabelecer, né, estabelecimento de conjunto de objetivos entre gerentes subordinados, estabelecimento de objetivos para cada departamento ou posição, interligação entre vários objetivos departamentais, né? Você tem a ênfase na mensuração e no controle de resultados, contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos, participação atuante da gerência dos subordinados e apoio intensivo do staff. Então, o que é isso, né? O que é a administração por objetivos? É meio que todas as pessoas na organização estão direcionadas a atender o objetivo central, né? A objetivos centrais, né? Toda organização ela tem um objetivo maior, que é, né, atingir a missão, né, a visão, o lucro, né? Então, é meio que você voltar todas as pessoas a se preocuparem a atingir determinados objetivos, né? É você focar todo o trabalho para o atingimento de objetivos e metas, né? Quando você tem o trabalho voltado pela APO, né? Você trabalha muito com metas, né? Você trabalha muito voltado a um determinado desempenho esperado por uma pessoa, tá certo? Então, nós temos aqui o processo participativo e democrático da administração por objetivos. Então, você tem aqui no lado o gerente, né, e os subordinados. Eles juntos vão formular conjuntamente objetivos, né, de desempenho. E aí, a ação individual do gerente é proporcionar apoio, né, direção dos recursos. E já a ação individual do subordinado é desempenhar as tarefas e alcançar os objetivos. E aí, conjuntamente, né, tanto o gerente como o subordinado devem avaliar conjuntamente o alcance desses objetivos e reciclar, né, esses processos da APO, né, da administração por objetivos. E aí, essa administração por objetivos é um ciclo contínuo, né? Você fixa os objetivos gerais, né, as metas gerais da empresa, elabora um planejamento estratégico, né, fixa esses objetivos por cada departamento da empresa e você vai elaborar um plano tático, né,
desdobrar esse plano tático em planos operacionais, vai executar esse plano, revisar esse plano, né, avaliar esses resultados, né, e aí é um ciclo contínuo, né, para essa administração por objetivos. E aí, o principal ponto, né, que é você fixar um objetivo. Então, quais são a importância dos objetivos? Eles proporcionam uma diretriz, né, uma finalidade comum, permitem um trabalho em equipe e eliminam tendências egocêntricas, serve de base para avaliar planos e evitam erros, melhora as possibilidades de previsão do futuro. Quando os recursos são escassos, ajuda a orientar e prever sua distribuição criteriosa. E aí você tem a hierarquia desses objetivos, né? Que eles são de acordo com os níveis hierárquicos, né, da empresa. Os objetivos estratégicos são objetivos organizacionais e globais, os objetivos táticos são objetivos departamentais e os objetivos operacionais, né, são os objetivos de cada atividade. Os benefícios e problemas com a administração por objetivos, né? Alguns benefícios da APO, né? Aclaramento dos objetivos, né? Então, você sabe realmente o que você quer, né, na empresa. Você melhora o planejamento, você tem padrões claros de controle, aumento da motivação das pessoas, uma avaliação mais objetiva dos resultados e uma melhoria da moral. Por quê, né? Por que isso? Porque vejam que a administração por objetivos, você tem que tanto o subordinado como o gerente, eles atuam em conjunto, eles que definem o planejamento, eles que definem as atividades. Então, essa ação conjunta de gerente e subordinado meio que levam a uma maior motivação, né? Levam a um resultado maior, porque se o gerente atinge, se o subordinado, né, aquele funcionário atinge a meta, ele vai ser recompensado, né? Tanto a empresa ganha como também ele ganha, né? Então, é muito interessante essa administração por objetivos, porque ele motiva, né, as pessoas a realmente atingirem, né, os resultados. E alguns problemas, né, com a APO. Você tem, né, pode existir, né, a correção aos subordinados, que é meio que você coagir, né, o gerente meio que coagir ao funcionário a ele a chegar a uma determinada escolha. É lógico que quando você está, quando o gerente ele está fazendo esse processo aqui, junto com o funcionário, determinando o objetivo, o subordinado, né, principalmente se ele for no nível hierárquico inferior, ele não vai poder dizer muita coisa, né, ele não vai poder determinar muita coisa, né, ele vai só dizer amém, né, e agradecer por ter o emprego, né. Então, pode existir, né, meio que uma correção desses subordinados. Pode ser que os dois aprovem objetivos incompatíveis, né, com os dois. A gente tem ainda, né, um excesso de burocracia, né, papelório excessivo, né, para estar monitorando, né, controlando os objetivos. Focalização sobre resultados mais facilmente mensuráveis do que resultados mais importantes. Não se preocupa muito com resultado, né, com meta, com valores. Perseguição rígida de objetivos que poderiam ser abandonados. Então, meio que você tem, né, uma focalização, né, por metas, né, por objetivos muito rígida, né? Isso tende a ser também negativo. E aí você tem a transição do estilo administrativo com APO, né? E aí você tem o pré-APO e o pós-APO, né? Antes da APO, você tem a administração do cotidiano, depois da APO você tem a focalização do futuro, né? Pré, você tem a visualização dentro da empresa, pós, você tem a visualização fora da empresa. Pré, você tem a orientação para os produtos, pós, você tem a orientação para as pessoas. Antes, você tem a orientação para a organização, depois você tem a orientação para os clientes. Pré, você tem a orientação para as atividades, pós, você tem a orientação para resultados. Pré, você tem a administração da rotina, depois você tem criação e inovações. Antes, você tem a ênfase no como, né? Eu falei muito disso, né? Hoje, do como. E depois você tem a ênfase no para quê, né? Por que eu fazer aquela coisa?
Antes você tem o foco no dinheiro, máquinas e materiais. Depois você tem o foco nas pessoas, mentalidade e tempo. Antes você tem o controle centralizado funcional, depois você tem a iniciativa descentralizada dos subordinados. Antes você tem um estilo autoritário, e agora você tem mais um estilo mais participativo, mais democrático. Antes você tem mais voltado à questão do individualismo, né, dos departamentos, e agora você tem, né, o trabalho mais em equipe. E é isso, né? A gente tem que, eu já falei meu das críticas, né? Não tem um slide meu das críticas, mas a teoria neoclássica, as maiores críticas dela é na questão que quando você departamentaliza demais, né, trata muito com tarefas específicas, acaba que as pessoas só enxergam o seu lado da organização. E aí o vídeo, né, meio que contribui para você ver esse aspecto negativo, né? As pessoas não tendem a ver o todo. E eu acho que isso é a maior crítica da teoria neoclássica, né? Quando você departamentaliza demais, né, quando você foca demais, você acaba que não tem o todo. E aí vocês viram também as críticas, né, da administração por objetivos, né? Esses são os principais dificuldades, críticas e problemas com a APO. E é isso. Alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta sobre a teoria neoclássica e a administração por objetivos?